Vamos então abrir a Bíblia Sagrada lá no Evangelho de João, para nós começarmos a nos alimentar. Sente-se à mesa, não fique distraído nesse momento, nessa chamada que o Senhor faz para que você se assente, se alimente, e que se você realmente chega na sua casa, ou está sabendo que na sua mãe, preparou aqui na sua casa um alimento especial que você, assim, gosta muito, muito, de paixão mesmo, assim. Você não vê a hora de chegar, até se não vigiar, você senta sem se lavar, né? De tanta vontade que tem de comer aquilo, tá? Aí a mãe fala, vai lavar a mão, depois você senta, né? Então deveria ser assim com a palavra, porque a tua alma, se você não sabe, é que infelizmente nós não vivemos 100% em espírito, e é esse o grande problema. Então às vezes a palavra não tem essa mesma determinação, nós não temos essa mesma determinação de quando vamos comer um alimento cheirando gostoso. Só que entenda que a tua alma precisa desse alimento. Sem esse alimento você não fica em pé, você não consegue vencer, e a sua salvação corre um grande risco. Então abra a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, se acomode e vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 7. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Versículo 17, capítulo 7 do Evangelho de João, e o versículo 17. Podemos ler? Todos encontraram? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Vou ler de novo. João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Oremos. Senhor, nesse momento de oração a gente vem pedir para que ninguém se distraia, que o teu Espírito desinquiete, para que todos se acomodem, se aquietem e se preocupem em uma única situação de ouvir a tua voz. É para a tua glória que eu declaro que tudo que for falado aqui a partir dessa leitura agora será extremamente importante para todas as almas aqui, e que todos estejam em espírito e em verdade para ouvir a tua palavra. Cura as almas, restaura as almas, transforma elas, Pai. Salva, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos primeiro ao contexto desse versículo, que ninguém poderia entrar direto na mensagem, que ela tem a ver com essa passagem, mas eu gostaria muito, Deus me deu essa instrução de começar a explicar um pouquinho do contexto, como eu venho fazendo alguns cursos para cá, de algum tempinho para cá. Bom, mas falaremos hoje sobre um tema extremamente importante para a salvação da nossa alma. Falaremos de escolhas, de decisões. Vimos aí no texto da abertura que o Senhor Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, estava exortando os fariseus, os professores das leis de Moisés, responsáveis por dar continuidade no ensino ao povo de Israel. Aqueles fariseus estavam sendo exortados por estar havendo uma controvérsia entre eles, uma discordância. O que estava ocorrendo é que era normalmente uma festa tradicional judaica, em que todo o povo judeu, desde a época de Moisés, estabelecido após o êxodo, foi estabelecido várias situações, e uma delas são festas, onde o povo deveria, depois de esparramado por todo o planeta, na época, por todos os cantos, se reunissem todos em Jerusalém em determinada época. E essa é uma das épocas, a festa dos tabernáculos. Então estava ali o povo judeu, tudo ali em instrução, estava tudo reunido numa grande festa em Jerusalém. E Jesus estava no templo ensinando nesses dias de festa do tabernáculo. E muitos estavam, e todos que estavam ali assistindo ele naquela sinagoga, estavam maravilhados ao ver ele ensinar e admirados. E entre eles comentavam, como é que pode esse homem, de uma família tão humilde, que não teve condições de estudar em escola rabínica, que isso é somente os nobres, aqueles que eram selecionados para isso, que tinham letra, e dificilmente pessoas pobres tinham condições de estudar e ter até estudo para escrever mesmo. Então, eles estavam admirados de ver ele com uma sabedoria tão grande, sendo que ele não tinha letra, ele não tinha conhecimento, ele não tinha estudo, principalmente rabínico, para poder falar aquelas coisas. Veja no mesmo capítulo 7, no versículo 15, a admiração deles. Vamos ver no versículo
14, começando do 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Todos encontraram aí? O versículo 15 agora. Então os judeus se maravilhavam e diziam entre eles: como ele sabe essas letras sem ter estudado? Jesus, então, agora volta para cá, percebendo que eles murmuravam pelo Espírito Santo, então respondeu-lhes, mesmo sem eles estão murmurando entre eles e Jesus pelo Espírito Santo. Aí foi revelado que eles estavam murmurando, olha a questão do pensamento, né? O Espírito Santo revelou a Jesus que eles estavam murmurando a respeito disso. Então, vamos ler um pouquinho agora, do versículo 16 ao 24. Ele vai começar então a repreendê-los, a exortá-los por causa daquela murmuração. Então ele vai dizer o seguinte: Jesus respondeu dizendo: esse meu ensino não é meu, de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém decidir, aí vai entrar aquela parte que nós lemos, né? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que se o meu ensino vem de Deus, eu só falo por mim mesmo. Aí versículo 18. Aquele que fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Versículo 19. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Olha que exortação, hein? Moisés deu a lei para vocês, para falar, vocês não obedecem. Por que vocês procuram então matar-me? Versículo 20. Aí eles começaram a dizer: esse está endemoniado mesmo. Respondeu a multidão: quem está procurando matá-lo? Falaram bravo, né? Versículo 21. Jesus então lhes disse: fiz um milagre e todos vocês ficaram admirados. Versículo 22. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão? Embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. É uma observação bíblica, tá? Então Deus instruiu Abraão a fazer a circuncisão, não foi Moisés que instruiu. É uma instrução dada a Abraão. Lembra disso aí? Tá? Começou com Abraão. Por isso tem essa observação na Bíblia aí, quando Jesus fala: Moisés não lhes deu a circuncisão, que depois foi formalizado nas tábuas da lei, né? Continuando o versículo de número 22. Vocês circuncidam no sábado. Versículo 23. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter eu curado completamente um homem no sábado? Versículo 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Amém, igreja? Então está explicado mais ou menos a controvérsia, o contexto dessa controvérsia, e porque Jesus então diz lá no versículo 17: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Porque Jesus nunca falou, chamou para ele, como alguns fazem, né? Acompanham, isso que é o perigo das redes sociais hoje. Muitos dão crédito ao que a rede social fala e esquecem de checar aqui, ó, de ouvir a voz do Espírito Santo. Entendeu, igreja? Esse é o grande perigo. Os homens fariseus, eles tinham essa mania, eles ensinavam dando continuidade ao que os rabinos ensinavam. Então muitos eram ensinados em sala de aulas e repassavam ensinamentos que nem eram dentro do contexto pelo qual deveriam estar ensinando. Então Jesus fala assim: olha, aquele que fala por si mesmo, ou seja, fala em nome de homens, né? Porque eu vi tal mensagem daquele homem, nossa, ele tem milhões de seguidores, né? Cuidado disso aí, meu amado. Assim era, todos que davam ouvido aos fariseus estavam sendo conduzidos por um caminho de perdição. Se Jesus não vem, misericórdia. Então eles eram professores das leis. Então a controvérsia está aí, porque Jesus nunca chamou a glória para ele. Ele sempre falou que a glória é do Pai. Ele então só fala: tudo que eu falo e faço, eu faço e falo pelo Pai. Amém? Porque ele tinha essa autoridade, porque o próprio Pai enviou ele. Então aquele que fala de si está chamando agora para o homem, para si mesmo. Mas aquele que fala da palavra, que foi enviado para fazer isso, seja ele ungido, vocês não têm como saber isso, isso é só Deus e o homem, né? Que pode ter muitos aí que falam que são ungidos e não são. Tem muitos que estão aí ganhando dinheiro, inclusive em redes sociais, dizendo que são homens ungidos e não são. Nunca Deus ungiu eles para nada, mas estão ali porque encontraram um meio de ter seguidores, expressam-se bem. Então tem que vigiar com tudo isso aí, amados. Então Jesus exorta aqueles professores das leis, dizendo que: olha, Moisés não deu a vocês as leis?
E vocês não obedecem. Está vendo, igreja? São professores das leis, hein? Então a controvérsia que havia entre eles é justamente porque eles estavam tentando pegar alguma coisa para entregar Jesus. Estavam tentando achar alguma coisa para poder acusar Jesus. Então uma das acusações que estavam vendo naquele momento é porque ele curou no sábado. E não podia fazer isso no sábado. Ele pega e fala: peraí, vocês estão ficando malucos? Vocês circuncidam no sábado. E a circuncisão significa o reparo, a cura de algo que está na carne. Se vocês não sabem, é esse o significado da circuncisão, tá? Se corta então o prepúcio do menino, né? E deixa ele com uma marca que ele está curado. Então, a partir daquele, toda a descendência daquele homem está de acordo com a circuncisão. Você está marcado como curado. A circuncisão é uma cura espiritual, demonstrada no físico. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ele falou assim: engraçado vocês circuncidam no sábado um menino, né? Para cumprir a palavra. E estão questionando que eu acabei de curar um homem no sábado. Então havia uma controvérsia ali, né? E se você seguir estudar bem essa palavra, você vê que eles chegam a dizer que ele está endemoniado, né? Você viu menos sobre isso, né? Então, assim, todos que pregam o verdadeiro evangelho são perseguidos, são acusados, mas é assim mesmo. Mas vamos voltar agora, explicar o contexto então da controvérsia, porque Jesus fala isso, né? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Só li de novo porque nós vamos falar sobre uma frase, uma palavra que está nesse versículo 17. Se alguém decidir, se alguém escolher, porque a palavra escolha vem, ela é adjetivo também de decisão, né? Então, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, então Jesus está falando de escolhas, de decisões, né? Então, amados, isso mostra que realmente, se o próprio Jesus está dizendo, se vocês decidirem, né? Se vocês escolherem fazer a vontade de Deus, né? Decidirem fazer a vontade de Deus, ele está mostrando claramente que o livre-arbítrio é dado ao homem mesmo, não é retirado dele. O homem tem liberdade de escolher. E são essas escolhas que vão definir o destino de uma vida, às vezes até de uma nação. Uma escolha errada pode mudar o destino de uma nação inteira. Então, amados, vamos então ao citar algumas escolhas que a Bíblia nos mostra que o ser humano fez errado e que houve consequências sérias. Deus mandou separar algumas aqui, vamos falar de algumas. Começando por quem? Começando por Adão e Eva. Que vocês podem fazer o que vocês quiserem, inclusive nomear tudo que eu dei para vocês, tudo para quem, tudo que seus olhos veem, até o que vocês não veem está debaixo das águas, debaixo da terra, até os vermezinhos, tudo que vocês veem, tudo que existe na terra, fora vocês, eu criei para vocês. Aí vocês têm o direito de colocar o nome que vocês quiserem. Vai estar sob o governo de vocês, homens, começando por Adão e Eva. Só que tem uma coisa que eu vou deixar determinado: que vocês não toquem no fruto daquela árvore que está no meio do jardim do Éden, né? No dia que vocês tocarem nela e comer daquele fruto, vocês morrerão. Só que morreriam espiritualmente. É o que muitos não entendem quando fala que a morte vem, né? Eu fiz tal erro e não morri. Você não morreu porque você já está morto e não sabe. Você morreu espiritualmente e não sabe. É o que muitos fazem aí. Está vendo? Eu estou fazendo tal coisa que o pastor pregava lá e não funcionava. Eu estou bem. Está bem, está morto. Só de falar isso está morto. Porque está achando que é o homem que falou, está dando a glória da palavra para o homem. Percebeu, igreja? Então, volte para cá. Vamos lá. Primeiro sempre Adão e Eva. Eles decidiram, quando a serpente, primeiro decidiram ouvir a serpente, conversar com a serpente, dar lado à serpente e contra a palavra de Deus. Decidiram desobedecer por livre e espontânea escolha. Decidiram. As consequências vocês sabem quais são, né? Então, está aí, né? A consequência deles foi que o pecado veio ao mundo por causa da desobediência. O pecado começou com a desobediência. E a Bíblia deixa claro em Romanos 5, versículo 12, está lá, vou ler para vocês, já no Novo Testamento, Romanos 5, versículo 12, que depois do pecado deles, né, por causa do pecado deles, entrou a morte no mundo. Olha aí, versículo 12, capítulo 5 de Romanos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um único homem, e pelo pecado entrou a morte. E assim então também a morte passou a vir para todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Está aí a consequência
do pecado de Adão e Eva, né? A morte veio para todos os homens. Há vários textos, amados, que mostram aí consequências de escolhas erradas. Vamos citar apenas algumas aí. Vamos falar da decisão do povo de Israel. Veio o êxodo, veio toda aquela situação, né? Vitórias e vitórias, né? Conquistas e conquistas, mas de repente, uma certa situação, o profeta Samuel está ficando idoso. Eles começam a perceber, essa é uma outra época, né? Já passou bastante tempo do êxodo, já está aqui o Samuel na terra, ali, o profeta Samuel. Então começa a ficar velho, Samuel começa a ficar idoso, eles começam a perceber alguma dificuldade dele, e ele então nomeia seus filhos para darem continuidade, né? Serem líderes do povo de Israel, por instrução de Deus, obviamente. Né? Mesmo que eles não estivessem ainda, porque Deus pode mudar a história de um homem, e segundo a Bíblia, eles não obedeciam, não eram como o pai, óbvio, né? Samuel, o grande profeta Samuel, e é óbvio que os filhos dele não estavam de acordo ainda, mas para Deus não há nada impossível, e se Deus permitiu que Samuel, o grande Samuel, nomeasse os filhos dele, deveria haver um respeito, porque Deus pode mudar a história, amém? Mas eles não tiveram essa paciência, eles olharam pela aparência das circunstâncias que eles estavam vendo e falaram: não, você está ficando velho demais, não estão preocupados, seus filhos não seguem o que você faz, então vamos ver o que eles pediram. Eles decidiram pedir, exigir que houvesse um rei como as outras nações. Aí a consequência foi alertada. Vocês querem Deus? Samuel ficou triste. Samuel ficou triste porque ele sabia que aquilo ofenderia a Deus. Né? Imagine, né? Até agora eu tirei vocês do Egito, atravessei o mar vermelho de vocês, atravessei, né, o Jordão de vocês, derrubei muralhas, fiz tudo para você, sustentei vocês no deserto, no sol, na caminhada do êxodo, o sol era de matar, eu colocava uma nuvem para proteger vocês, para vocês não se queimarem, né? À noite, que era frio, eu enviava uma coluna de fogo para aquecer vocês, amém? Cuidei de vocês exatamente como uma mãe cuida de um filho. O inimigo vinha atrás de vocês para matá-los, eu colocava uma cortina de fogo, eles não conseguiam chegar até vocês. E tantos outros exemplos que Deus mostrou da glória dele, por ser ele o rei do universo. Mas o povo queria um rei. Como as outras nações queremos ter um rei. Vocês vão ter. Samuel vai lá triste. Deus chama ele: vem cá, Samuel. Percebi que você está triste. Está muito triste. Eu sei que você está triste, mas já sabe que a sua tristeza é por causa da minha reação. Pois bem, a minha reação é: dê a eles um rei. Só que avisa a eles as consequências deles me rejeitarem como rei. Meu Deus, porque não foi a você que eles estão rejeitando, não é a você que eles estão ofendendo. Olha aí o perigo de você tocar no ungido de Deus. É a mim que vocês estão tocando, é a mim que vocês estão rejeitando. Eu mandei o meu servo fazer, e vocês não estão respeitando o que eu determinei para o meu servo. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo de número 1. As pessoas hoje estão muito assim, estão tudo levando na brincadeira. Como tem muita opção, né, de igreja, tem muita opção de, né? A pessoa está tudo se acostumando, né, com os homens, e deixa eu falar, ele é homem igual a ele, né? Amém. Vamos em frente, né? Se é assim que você acha que é o cristianismo, você acha que é Deus, o Deus do Velho Testamento mudou, que agora está moderninho, vai nessa. Quem gosta de Jesus, diga amém. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quem ama o Senhor, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler bastante agora. Está na minha tradução aqui, do versículo 1 ao 22, o capítulo 8 inteirinho de 1 Samuel. Quem está disposto a ouvir? Então, vamos lá. Quando envelheceu Samuel, nomeou ele seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho, versículo 2, chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Versículo 3, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Versículo 4, por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Versículo 5, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Versículo 6, quando porém disseram isso, dá-nos um rei que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Ele então orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram,
mas foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito, até hoje abandonam-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo isso com você. Versículo 9. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que quais direitos reivindicará o rei sobre eles quando os governar. Samuel então transmitiu, versículo 10, todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, versículo 11: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os seus filhos para servirem em seus carros de guerra, em suas cavalarias e para correr à frente dos seus carros de guerra. Versículo 12: colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita para ele e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Versículo 13: tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Versículo 14: tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Parece muito com os governos de hoje, né? Dá imposto e dá reparte com os seus, né? Vamos lá. Versículo 15: tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas e dará aos seus oficiais e aos seus criados. Versículo 16: tomará também de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o seu melhor gado, e o melhor dos seus jumentos. Versículo 17: tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Versículo 18: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Versículo 19: todavia o povo, aqui não é Deus falando, aqui é o registro de Samuel, todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e continuou dizendo: não, queremos ter um rei sim, ele nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Versículo 21: depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor então respondeu, versículo 22: atenda-os e dê-lhes esse rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Ou seja, vai ser nomeado um rei, aguente as consequências agora. Escolheram um rei e rejeitaram o rei que fazia muralhas cair sem eles fazerem absolutamente nada, o mar se abrir sem eles fazerem exatamente nada. Pegavam os despojos de guerra que eles não guerrearam. Está entendendo, amados, o que o povo faz? Então agora vocês querem um rei? Não sou eu mais que vou à frente de vocês? Tudo bem. Então agora vocês vão ter que construir carros de guerra, vão ter que construir armas de guerra, vocês vão ter que, não é mais, vai cair nada no colo de vocês mais, porque vocês me rejeitaram como seu rei. Escolhas, definiram tudo lá. A escolha de Josué, quando percebeu que o povo voltou, aí já o que era a herança de Moisés, né? Porque Moisés é recolhido, então Josué é nomeado em seu lugar. A escolha de José, quando percebeu que o povo que estava liderando começou a fazer as mesmas coisas que os antepassados que morreram no deserto, então ele escolheu fazer a sua própria escolha para a salvação dele e da casa dele. Por isso que lá em Josué, não sei se vocês podem ir lá comigo, aleluia, Jesus, no capítulo 24 do livro com o nome de Josué, glórias a Deus. Josué, capítulo de número, só um minutinho, deixa eu achar aqui, pronto, capítulo 24. Josué, capítulo 24, vamos ler o livro em nome de Jesus, os versículos de número. Pera aí. Antes disso, eu quero voltar a Samuel, porque Deus me lembrou do detalhe. Antes de falar de Josué, vamos falar de Saul um pouquinho mais, o rei que foi nomeado, o tal Saul, que aí vocês sabem, né? Saul passou a ser o rei escolhido, e ele que ia subjugar o povo daquela forma, e ele subjugou mesmo.
E lá no capítulo 1 de Samuel, no capítulo 18 agora, acontece uma situação que é interessante. Deus começa a perceber o coração de Saul, aliás, sabia já que o coração dele era aquele, né? E você sabe qual é. Então Deus já começou a movimentar o sobrenatural já que era uma consequência de uma escolha errada para ter um rei, por esse povo não aprende mesmo. Vou tentar corrigir a M que eles fizeram, né? Eu nomear um novo rei. Então ele começou a percorrer a terra e escolheu um menino de 14 anos, só chamado Davi, você sabe a história toda, e mandou Samuel ungir aquele menino, né? Você já conhece a história também. E depois aquele menino que derrotou o gigante, aquela história toda, encurtando a história, foi nomeado Davi nas posições de frente, como um grande homem, posição de honra dentro do governo de Saul. Ele foi nomeado porque ele derrotou o gigante, né? Golias. E aí houve várias situações, então ele foi nomeado. Então, tudo que Davi fazia tinha êxito. Davi conseguia vencer tudo, porque Deus estava com ele. Então, Deus permitiu que o povo começasse a elogiar Davi, porque veio o amor, a admiração dentro do coração do povo por Davi, porque Deus já estava preparando o povo para aquele homem assumir o reinado. Aquele seria um rei segundo o coração dele. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 18 vai falar sobre o que Saul escolheu fazer. Ele aceitou a seta do diabo. Olha o perigo de aceitar a sugestão do diabo. O diabo, às vezes, quando vai na tua mente e fala assim, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho falou de você. Sabia que eles estão falando de você? Você ficou sabendo que fulano falou de você isso? Você pode aceitar essa seta ou rejeitá-la. Olha, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Não, mas fica só orar por alguém que te perseguiu. É bíblico, é uma ordem de Deus, orar por quem vos persegue. Amém? Não, mas você pode escolher e falar, não acredito, está falando comigo, então, sim, então tá bom, vai ser assim, então não vou mais saber, não quero mais saber dessa pessoa. É uma escolha sua errada. Está sendo escrito no livro da tua vida que você não tem perdão, que você paga o mal com o mal. A sua vida está sendo escrita, meu irmão. Escolhas erradas. Saul aceitou a sugestão do diabo. Aceitou a sugestão do diabo de fazer o quê? De aceitar a seta contra Davi. Então vamos lá, capítulo de número 18. Capítulo 18 vai dizer o seguinte, versículo 5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, no caso de Davi, ele fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados, versículo 6, eu começo a falar mais alto, porque o pessoal não tem limite aqui, né? O som da rua está tentando tapar o nosso diabo, né? Versículo 6 diz assim: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com música alegres e instrumentos de 3 cordas. Versículo 7. E assim dançavam e cantavam essas mulheres, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irado, versículo 8, com esse refrão, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais me falta senão o reino? Versículo 9. Daí em diante Saul olhava Davi com muita inveja. Acho que daí tá bom. Você entendeu que ele escolheu aceitar a seta da inveja, a seta da ira e a seta do ódio, né? Então a decisão de você aceitar no teu coração o que o inimigo quer que você aceite é sua. É você que vai escolher se você vai aceitar a não olhar mais para aquela pessoa, a se vingar daquela pessoa com atitudes erradas, incorretas, ou se você vai fazer o que Jesus falou, virar outra face, orar para aquela pessoa. Amém? É uma decisão sua. Só que não se esqueça que a sua decisão, a sua escolha vai definir algumas coisas na sua vida espiritual. Amém? Então vamos lá. Vamos agora então a Josué. Vou pedir que você vá lá no livro de Josué, no capítulo 24. Que eu havia pedido para vocês irem aquela hora, né? Que eu acabei não indo, porque lembrei dessa questão do Samuel, do Saul, né? Vamos então ao capítulo 24 de Josué, porque o que era a liderança do povo de Israel depois de Moisés é Josué. E ele então, quando percebe que o povo volta a fazer o que os antepassados faziam, ele então decide, ele escolhe a fazer algo para a vida dele pessoal e para toda a casa. Esse é o perigo de você também optar
em ficar olhando o que o outro está fazendo. Tá? Ah, não veio para a igreja, pastor, sabe que o pastor viu que fulano não está vindo para a igreja? Aí no próximo curso, pastor não ligou mesmo, não falou nada, eu vi, ele nem exortou, abraçou a pessoa, não apareceu no outro culto lá, então eu posso faltar também. Aí eu posso começar a fazer o quê? A mesma coisa que a pessoa está fazendo. Saúl e Josué falaram, não, eu vou tomar uma decisão, vocês podem fazer o que vocês quiserem, a salvação é individual, e eu como cabeça eu tenho responsabilidade com a minha família. Amém, igreja? Então, escolhas. Olha o que Saúl, Josué escolheu lá em capítulo 24. Vamos ler o versículo 14 e 15. 24, 14 e 15. Versículo 14. Agora temam ao Senhor. Agora temam, respeitem o Senhor e sirvam-me com integridade e fidelidade. Joguem fora esses deuses que os seus antepassados adoraram além do rio Eufrates, lá no Egito. E no Egito. E sirvam ao Senhor. Versículo 15. Porém, se lhes não lhe agrada servir ao Senhor, se lhes parece mal servir ao Senhor, escolham, decidam, hoje mesmo a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do rio Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra vocês habitam, e vivemos hoje. Uma coisa eu digo, eu em minha casa, eu já decidi, serviremos ao Senhor. Amém? Tradução que eu tenho aqui, tá? Decisão de Josué. Na ocasião do discurso de Josué, o povo disse o seguinte, vou ler um pouquinho mais aí. Não, tomaram a decisão, parece certa, né? Tomaram a decisão certa. Não, Josué, nós vamos servir o Senhor sim. Nós escolhemos a servir o Senhor longe de nós, meu Deus, né? Que loucura, né? Loucura não servir o Senhor. Então diga para o teu irmão do lado, não faça voto que você sabe que não vai cumprir. Amém? Eles estavam mais preocupados em fazer uma média ali com Josué do que ficaram meio perdidos com a decisão dele, foram pegos de surpresa uma decisão daquela, faz o que vocês quiserem, tá? Eu vou servir o Senhor e a minha casa também. Eles ficaram tão surpresos com a decisão do líder deles, que eles ficaram na hora, pela expressão, vamos servir o Senhor, sim, não, longe de nós vamos servir o Senhor. Vamos ler o versículo 16 a seguir. Vamos lá, 24, 16, 17 e 18. Vamos lá, juntos? Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Versículo 17, foi o próprio Senhor que nos tinha conhecimento, foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou a nós e a nossos pais no Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Olha como sabiam da história, né? Versículo 18, além disso o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Bonito discurso, né, amado? Discurso bonito, né? Eu tenho alguns casos aqui dentro mesmo que a pessoa não tem vergonha na cara nenhuma. Eu conheço há 20 anos a mesma historinha. Pastor, eu estou arrependido, eu vou voltar para o caminho do Senhor. Eu conheço uma família inteirinha assim aqui da igreja, que não tem um mínimo de vergonha na cara. É só a barriga do que vem com a cara mais lambida do mundo, pedir oração e pedir que, Senhor, agora eu vou negar, agora eu vou firmar. Não tem um mínimo de respeito a si mesmo, nem a Deus, muito menos, e não tem a vergonha na cara de tomar uma decisão e falar, eu vou ser obediente à palavra, vou realmente vou determinar, sabe? Você não precisa saber quem é, o importante é Deus me permitir falar isso, para que realmente o diabo seja expulso desse lugar. Então, amados, em nome de Jesus, vejam que é uma decisão tomada sem ter o mínimo de vontade de cumprir. Veja que Josué fala para eles no versículo 24. O povo então disse a Josué, ainda o povo dizendo, serviremos ao Senhor sim, o nosso Deus, e lhes obedeceremos. Versículo 25. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. Ele deu decretos e leis. Versículo 26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Versículo 27. Então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que vocês mesmos disseram ao Senhor.
ela será testemunha contra vocês mesmos, caso sejam infiéis ao nosso Deus. Amém? Então, amados, há poder na palavra. Quando você fala uma besteira dessa, não está disposto a apresentar uma criança, vou honrar, está aqui, você promete que vai levar essa criança até o final no caminho do Senhor. Sim, prometo. Promete ser fiel a essa mulher. Sim, prometo. Promete. No altar, diante de Deus e testemunhas. Aí faz tudo errado. Cuidado, irmão. Então, há testemunhas que ouviram o seu sim, prometo. Amém? E elas serão contra você naquele dia do julgamento. Tá? Enfim, escolhas tomam decisões, tornam situações futuras da forma que você vai vivenciar. Temos que ser o que a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Em tudo ser o quê? Sim ou não. O que passa disso é de quem? Vem do maligno, é a palavra de Deus. Aqueles dois ladrões, mais um exemplo, na cruz, pendurados ao lado de Jesus, um de cada lado. O que aconteceu? Um deles escolheu defender Jesus, né? E pediu que inclusive perdoasse os pecados e que se lembrasse dele na eternidade. Já o outro decidiu continuar a zombaria que estava lá embaixo, né? E disseram: mas tu não disse que é filho de Deus? Então salve-se a si mesmo e nos salve também, zombando e escarnecendo de Deus. Então, amados, dando continuidade à zombaria que estava vendo lá embaixo. Então, um de cada lado fez uma escolha. O que primeiro defendeu, e o que defendeu Jesus, depois que o outro falou aquela besteira, Jesus olhou para ele e disse: lembra-se de mim quando estiver na eternidade. Ele olha para Jesus, Jesus vira o pescoço, vira para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diga amém. Tu tomaste a decisão certa em não me zombar, em não zombar de um momento tão sério como esse. Nós também, amados, fazemos escolhas, decidimos. Eis que enfrentamos sempre as bifurcações da vida. Sabe o que é bifurcação, né, amados? O motorista sabe o que é bifurcação, né? Bifurcação é: você está numa linha reta e de repente tem dois caminhos. Só tem dois, ou vai para cá ou para cá, não tem placa. Ou tem a placa definindo, aqui tal lugar, tal lugar. Você decide que caminho você tomar. São as bifurcações, que caminho você vai escolher. Então, Deus vai sempre permitir que apareçam as bifurcações em nosso caminho, na vida terrena. Nós podemos escolher a continuarmos a ser, por exemplo, religiosos, a se vestir de crente, vir para a igreja, ou se nos tornarmos cristãos verdadeiros, seguidores de Jesus. Podemos escolher entre obedecer a palavra de Deus ou simplesmente ignorá-la, fazer de conta que eu estou obedecendo. Podemos escolher em buscar a nossa salvação de toda a nossa casa, como fez Josué, declarando aquilo e vivendo aquilo, perseverando na fé e dando um bom testemunho dessa fé, ou desistir de tudo e de todos, como quer o diabo, né? Que você fique um barco à deriva, num mar agitado, né? Você e a tua família toda: deixa eu ver o que vai acontecer, não vou mais orar, não vou mais consagrar, não vou nem para a igreja mais. Você pode escolher ou não olhar para as circunstâncias e continuar com a sua fé e buscando de todo o coração, com toda a força da sua alma, reconhecendo que Deus não age no seu tempo, é no tempo dele, e que ele tem todo o poder sim, né? E que o ouvido dele jamais teve surdo, ele está atento a todo o clamor. Só que você tem que ter perseverança. Você pode escolher entre perseverar ou desistir. Você pode escolher entre congregar ou ser mais um desigrejado, né? Desigrejado por aí, com tantos que tem aí, né? Agindo por conta própria, porque aceitou a seta da suposta decepção que passou ao congregar em algum lugar, né? Ou alguma coisa que ficou sabendo, né? Você tem a opção. Escolher entre o que Deus manda você fazer como importante, não deixe de congregar, Hebreus, né? Amém? Não deixe de congregar como alguns fazem, ou ser um desigrejado. Domingo falaremos sobre os desigrejados, domingo. Podemos escolher entre orar por alguém que causou uma decepção para nós, como esses desigrejados acusam, né? O negócio deles é falar: eu parei de igreja porque descobri que eu sou igreja onde eu estou. Eles inventam uma história, né? Que não é bíblico, né? Pegam um texto, um versículo e criam um contexto em cima que eles querem criar para cumprir os seus desejos próprios, né? Então nós podemos escolher entre isso, né? Ou buscar a Deus com perseverança e até o final ir com Ele, né? Ou podemos escolher também entre orar
por alguém que causou essa decepção, simplesmente se afastar. Como se na eternidade se puder viver sem esse contato. Né? Não vou mais para aquela igreja porque aquela pessoa não me faz bem. Tá bom. Tá bom, então na salvação não se esqueça, aquele dia vai ser aberto o livro da tua vida e o livro daquela vida também. E se você rejeitou e conviver com ele enquanto vivia aqui na terra, não se acertou com ele, lá na glória você não tem mais tempo não. Eu não vos conheço, maldito. Seu nome foi até apagado do livro da vida. Não se briga com Deus, amado. É muito sério isso. Enfim, plantar é livre. Só falamos isso sempre, vou repetir. Deus está mandando dizer de novo. Plantar é livre, livre-arbítrio. Mas colher é obrigatório. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Gálatas capítulo número 6. Vamos lá? Gálatas capítulo número 6. Então plantar é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. Não, eu decidi que eu não vou mais para a igreja. Decidi que eu não vou mais ficar me preocupando com esse negócio de dízimo, essas coisas, pastor, isso, tudo. Não quero mais saber disso não. Eu sou a igreja de tudo. Eu sou a igreja. Só para falar, eu sou no lugar de Deus, né? Capítulo 6, versículo de número 7 é o seguinte. Vamos lá? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não alguém que quer falar do que quer, né? Não se deixe enganar. De Deus ninguém se zomba. Pois aquilo que o homem semear, plantar, isso ele também colherá, ceifará. Versículo 8. Quem semear para a sua carne, dela colherá corrupção, destruição. Mas quem semear para o Espírito de Deus, é do Espírito de Deus que colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo apropriado, colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Por tudo isso que Deus mandou pregar essa noite, que eu deixo-vos o tema dessa noite para reflexão e futura procura de uma mensagem como essa, se você quiser para repassar para alguém. O tema eu vou colocar no grupo da WhatsApp da igreja, né? Com aquela chamada abençoada lá. E as escolhas definem tudo. As escolhas definem tudo. Amém, igreja? Peço para vocês colocarem em pé em nome de Jesus. Por favor, lembre seu irmão lá que você está no culto de libertação. Estamos no culto de libertação. Amém? Está profetizado, isso aqui vai acabar, meu amados. Eu não queria fazer isso, mas eu profetizo, isso aqui vai acabar. Eu estou profetizando, essa bagunça vai acabar. Aqui é uma casa de oração que está há 23 anos aqui já. Eu rejeito isso, repreendo isso e paraliso isso já. Então, isso vai acabar. Essa bagunça que está aqui do lado. Não respeitando o culto da igreja. Pensei até mudar o culto de sexta-feira para quinta, mas não farei isso não. Vai acabar e está determinado, decretado. Vai acabar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Desculpa os que estão assistindo pela rede social que não estou entendendo. Aqui do lado aqui tem uma casa de comércio que veio depois, então a gente não tem depois, tem o direito de estar onde quer, quando tem quer, mas não tem o direito de fazer um som com as portas da igreja fechadas invadindo um culto. Não tem esse direito não. Então não fomos nós que estivemos aqui para trabalhar ninguém, nós estamos aqui para ajudar essa igreja, esse bairro, essa rua e as pessoas que aqui convivem. Oramos inclusive por eles. Então nós não aceitamos essa falta de respeito com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E determinamos com palavra em nome de Jesus que vai acabar isso. Em nome de Jesus. Então, igreja, para a glória de Deus, em nome de Jesus, nós vamos agora fazer oração a respeito do que você ouviu, da palavra que você ouviu. Coloque a mão no peito se você realmente entendeu a mensagem de hoje. Diga isso a quem mandou dizer essa mensagem. Diga a ele: Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Faça com que ela seja escrita em meu coração e em minha mente, para que em momento apropriado eu me lembre dessa mensagem e seja livre de toda ação do mal, em nome de Jesus. Ajuda-me a escolher, ajuda-me a tomar decisões certas que o Senhor me encaminhar, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Eu concordo com a sua bênção, com a sua determinação em ouvir, permanecer e perseverar na palavra de Deus. Eu peço que todos que estão com a folha já preenchidas ou ainda não, que pegaram hoje, se coloquem em pé. Os que estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o último dia. Se coloquem em pé e vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém?
Quando eu estiver orando aqui a respeito de vocês, que eu não sei o que vocês estão pedindo, vocês vão estar falando com Deus. Mas pastor, Deus não é onisciente, Ele não sabe tudo. Horas vezes eu pedi, por que eu tenho que expressar? Porque a Bíblia fala que tudo que você precisar, peça em oração e súplicas. Tudo deve ser apresentado, as suas petições em orações e súplicas. É uma ordem de Deus. Agora não me pergunte o porquê. A resposta eu te dou, porque eu já perguntei para ele e me respondeu. Já expliquei a ninguém, não vou explicar de novo. Para que o mundo espiritual, que não pode saber o que você pensa, ou que você guarda aqui dentro, na mente, fala em oração, o mundo espiritual saiba, reconheça que essa causa, ou essas causas, agora estão na mão do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores. E agora eles vão falar, epa, a história mudou. Agora a história mudou. Agora ele entregou nas mãos de Deus. Então por isso que você deve, para a vergonha das trevas, entrar em oração agora com toda a reverência. Enquanto o pastor ora, você falar com toda a reverência, ama o Senhor. Nem olhe para mim que eu não faço nada para você, não sei orar. Eu vou orar, você vai falar com Deus em particular agora, o porquê você está iniciando, ou está no meio, ou está terminando a campanha, e fale com Deus. Não esqueça de louvá-lo, de elogiá-lo, começando sempre pelo louvor, dando a Ele toda a glória, toda a honra. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, aí são seus filhos em oração, aqui no presencial e pela rede social, também pessoas que estão com a campanha na mão, iniciando no meio, terminando ela, todos eles apresentando as suas petições em súplicas, como a tua palavra mesmo diz. Não é em pensamento, mas como estão expressando até com sussurros, porque saiu da boca é um documento legalizado. Por isso que não pode ser em pensamento essas orações. Eles entenderam isso porque o Senhor nos explicou isso para a tua glória. Então que o Senhor, que fique registrado o que teus filhos estão clamando essa noite, colocando diante do teu altar. São petições que eles confiam no Senhor, somente no Senhor, e ao Senhor estão entregando em nome de Jesus, porque sabem que é do Senhor que receberão a vitória. Pai, eu não sei o que eles estão pedindo, não adianta também eu saber, porque eu não poderei fazer nada, mas o Senhor é Deus, o Senhor está em tudo e todos, e o Senhor é todo poderoso. Só o Senhor é Deus, e é da tua glória que eu creio, e já profetizarei que aquele que crê, aquele que está em espírito e em verdade na tua presença, pode tomar posse da vitória, que assim virá essa vitória em nome de Jesus, e os testemunhos te glorificarão em o nome de Jesus. Amém, igreja? Deu tempo de você apresentar? Se não deu, depois em casa, com calma, você faz a mesma oração, dá continuidade a ela, mas agora, como o tempo não permite mais, você faça as seguintes orações juntos, coletivamente, expressem mesmo, com palavras que você pode falar agora, soltar mesmo, com toda a força, que não é mais particular, isso aqui é coletivo. Digam todos: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou apresentando as minhas causas dessa campanha, e eu creio que o Senhor está com os ouvidos bem atentos ao meu clamor, assim como creio que as tuas mãos estão estendidas para abençoar, e eu tomo posse da minha bênção, e darei testemunho brevemente da minha vitória, porque eu creio que o Senhor já tomou para si essa causa que não é mais minha. Eu apenas receberia a vitória e já tomo posse dela em nome de Jesus. Digo amém? Eu também concordo com a sua bênção, com a sua vitória. Receba em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então pode se assentar. Aquele que terminou, guarde lá no vaso de oração, coloque no vaso de oração. Os que estão presenciais, os que estão na rede social, que se porventura terminou já o sétimo dia de campanha, faça aquilo pelo qual me instruí você fazer. Se eu não me instruí, volte a falar comigo, que eu cometi essa falha. Tinha que ter sido instruído, então volte a falar comigo, que eu vou instruí-lo ou instruí-la a respeito do término da campanha não presencial, tá bom? Em nome de Jesus. Dediquei no meu tempo, e tua
Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube,
ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.